Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 22 de março deste ano a terceirização para todas as atividades das empresas. Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade fim, aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública. As centrais sindicais se manifestaram e disseram ser inaceitável o projeto de terceirização aprovado na Câmara. De acordo com os sindicalistas, a proposta que permite a terceirização de todas as atividades na empresa é um retrocesso e condena o trabalhador à escravidão. A força sindical acredita que o salário dos funcionários terá redução e que os empregados trabalharão mais, além de ficarem mais expostos a acidentes de trabalho. Atualmente, a legislação prevê que a terceirização pode ser adotada em serviços que se enquadrarem como atividade meio, ou seja, trabalhos que não estão diretamente ligados ao objetivo principal da empresa. É o caso do serviço de alimentação e limpeza de uma indústria que fabrica carros, por exemplo. Com a aprovação da terceirização, além de permitir a terceirização de qualquer atividade em qualquer setor da economia, o texto autoriza as empresas terceirizadas a subcontratarem outras terceirizadas. O projeto de lei sobre a terceirização, já aprovado pela Câmara dos Deputados, segundo especialistas, não só afeta as futuras seleções, como pode representar o fim dos concursos públicos no país. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Hoje temos a honra de entrevistar o presidente da Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Paulo Dias Gomes. Ele é advogado há 25 anos, formado pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, é pós-graduado em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho pelo CIESA. Bom, para que todos entendam, a Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas é uma sociedade civil de duração indeterminada, sem fins lucrativos e tem por finalidade defender os interesses profissionais dos seus associados, congregar e representar os advogados que se dedicam com particular interesse ao direito do trabalho. Bom dia, doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, doutor Eliezer. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores do seu programa, que é um programa muito assistido, tem bastante audiência. E é uma honra para nós estar aqui presente e poder
participar desse seu programa com um bate-papo sobre a nossa associação e sobre o direito do trabalho, porque o direito do trabalho, para mim, é a minha vida. É onde eu comecei, é minha vida profissional, e hoje estou até hoje lá. Ótimo. Doutor, para nós é uma honra também tê-lo aqui. O senhor poderia dizer para o nosso público de casa, talvez especialmente aos advogados trabalhistas, quais são os projetos que o senhor tem à frente da associação ao longo desse biênio? Doutor Eliezer, nós fomos eleitos no final do ano passado, 2016, e tomamos posse também. Veio o recesso e efetivamente nós começamos a trabalhar já no mês de fevereiro. E a Associação dos Advogados Trabalhistas, ela data desde 1980, mas até hoje ela não tem ainda uma sede própria, já teve, mas foi devolvida por um outro colega que presidiu. E a nossa busca maior para a associação é justamente atender as finalidades do nosso estatuto, né, que são basicamente de trazer aos advogados trabalhistas melhores condições de trabalho. Então, para isso, nós já criamos umas comissões, já criamos 5 comissões que irão atuar diretamente na Justiça do Trabalho, porque é lá que nós atuamos, né? E essas comissões, como a de Direitos e Prerrogativas, como a Comissão de Estudos Jurídicos, como a Comissão de Previdência, né? Que vamos ter o Dr. Jairo Lima, que já foi presidente da Caixa de Assistência, como nosso presidente, em busca de convênios como tem a Caixa de Assistência da OAB, também nós queremos criar pela nossa associação. Inclusive com convênios com Unimed, com algumas outras instituições. Ótimo. Que possam trazer benefícios para os advogados. Na área cultural, nós estamos com um projeto muito grande para fazer um grande encontro no mês de junho da Advocacia Trabalhista da região norte, englobando os estados do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia e do Amapá, né, e do Pará também. Então, esse encontro já está sendo coordenado pela ABRAT, né, através do nosso vice-presidente, Dr. Vitor Noé, que fica lá em Rondônia. E, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande encontro aqui, trazer grandes nomes da área jurídica trabalhista. Vai ser excelente, que bom. Já temos até, eu tive num encontro em Brasília, da ABRAT, conversei com vários palestrantes que estavam lá e eles já se dispuseram a vir. E nessa parte aí cultural nós temos já programado para o mês de junho esse encontro. Será divulgado para que todos tomem conhecimento e possam participar. Ótimo, muito bom, parabéns. Doutor, nós sabemos que a CLT é uma legislação muito antiga. Ela foi aprovada em 1943 pelo presidente à época, Getúlio Vargas. Então, para os tempos atuais, a CLT já está um pouco ultrapassada em alguns pontos. Então, tramita no Congresso um projeto de lei de número 4.302 do ano de 1998. Inclusive, o Congresso agora recentemente já aprovou a terceirização, só falta agora o presidente sancionar. Então, se torna lei essa questão da terceirização, na sua opinião, quem ganha com essa questão? São os trabalhadores ou os empregadores? É positivo essa alteração, essa mudança? O senhor acha que houve realmente uma modernização em relação à legislação? Ou isso é um retrocesso, no seu ponto de vista, por gentileza? Primeiramente, é preciso que se entenda o que é a terceirização, né? Esse projeto de lei, o 4302 de 98, ele foi apresentado no governo Fernando Henrique Cardoso. Existe um outro projeto de lei, 4330, que é posterior a esse. Então, esse projeto 4302, ele já tinha sido aprovado no Senado Federal e ele veio para a Câmara de uma hora para outra, porque o 4330, que era o que já estava sendo mais trabalhado,
no Senado, com algumas modificações, inclusive a retirada do funcionário público, da terceirização, não é? Ele foi escanteado pelo Rodrigo Maia, numa manobra aí que os juristas e os operadores do direito recriminaram e reprimiram com muita propriedade, porque ele foi tirado do dia para a noite, não deu chance nenhuma de discussão na própria Casa Legislativa, e ele foi aprovado, ele foi anunciado numa semana e votado na semana seguinte. Então, veja bem, doutor, o que esse projeto de lei traz, na verdade? Ele traz mudanças na lei de terceirização. E o que é a terceirização, para que o público de casa entenda? Então, o conceito de terceirização, né, ele data da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de mais armamento. Então, eles terceirizaram esse tipo de mão de obra para que fosse produzido com mais rapidez esses armamentos. E de lá, as multinacionais expandiram e chegou no Brasil essa terceirização. E aqui nós acolhemos a terceirização com a Lei 6.019, de 74. Né? Essa lei de 79, de 74, ela trouxe essa mudança no regime de trabalho, que era só o regime da CLT, que era o trabalhador empregado de carteira assinada, com aqueles direitos que nós já conhecemos. Então, a lei da terceirização, que foi o trabalho temporário, ela veio nesse sentido. Então, no primeiro momento, a Lei 6.019 havia vindo aplicada e eles aprovaram essa lei com algumas modificações. E as principais modificações dessa lei foram as seguintes. Eu tenho aqui, porque não dá para gravar de cabeça, mas eu tomei o cuidado de trazer aqui. Pode ficar à vontade. Então, veja bem, para a empresa de trabalho temporário, tivemos as seguintes mudanças em relação ao texto anterior. Então, veja bem, agora também pode ser terceirizado o trabalho rural, o que é nefasto para esse tipo de trabalhador tão explorado. Então, antigamente não poderia, agora com a lei nova pode terceirizar o trabalho rural. A lei deixa clara a possibilidade de terceirizar também a atividade fim, o que já era admitido pela maior parte da doutrina, mas limitado, né, era limitado pelo Ministério do Trabalho. Então, nesse caso, a atividade fim não poderia ser terceirizada. E o que é a atividade fim? A atividade fim é aquela atividade preponderante da empresa. Por exemplo, distrito industrial, tem uma Moto Honda, por exemplo, uma empresa de fabricação de moto. Ela não pode terceirizar o operador de máquina. Ela poderia terceirizar o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, mas não poderia terceirizar. Até poderia terceirizar naquelas condições de 90 dias, em caso de falta de férias de trabalhador, Sim, em caso de outras situações, mas não poderia terceirizar como está agora. Outro ponto, o prazo deixa de ser de 3 meses e prorrogável por mais 3 ou 6, dependendo da hipótese, e passa a ser de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, um trabalhador temporário, ele pode trabalhar até 270 dias nas condições de trabalhador temporário. Então, isso aí não é bom para o trabalhador. 5. Foi proibida a contratação de trabalhador temporário para substituição de trabalhadores em greve. Então, isso aí é bom, porque antigamente podia, agora não pode mais. Então, o direito de greve vai ser permanecido. 6. A tomadora é pessoa jurídica, a entidade ela é equiparada. Logo, não pode a pessoa natural terceirizar temporariamente. Então, eu, como pessoa física, eu não posso terceirizar. É bom, isso aí é bom. 8. A tomadora estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial, de refeição destinados aos seus empregados. Então, isso aí é bom para o trabalhador, porque ele vai gozar do mesmo direito do trabalhador de carteira assinada. É verdade. Um outro ponto, doutor. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviço o contrato de experiência. Então, podia, agora não pode mais fazer por contrato de experiência. Ele contratou, o prazo determinado é aquele lá e pronto. 10. O trabalhador temporário que cumpriu o período máximo de 270 dias somente poderá se colocar à disposição da mesma tomadora em novo contrato após 90 dias do término do contrato anterior. Então, isso quer dizer que o período for menor, ele poderá por várias vezes ser contratado. Então, doutor, na verdade, os comentaristas que atuam, uns são contra, outros a favor. Então, uns trazem benefícios, alegam benefícios, outros trazem prejuízo.
Perfeito. Doutor Paulo Dias, na sua opinião, porque os defensores desse projeto de lei, eles defendem que o empresário terá mais segurança jurídica se essa lei for realmente aprovada, se virar se o presidente sancionar sem veto, que vai trazer mais segurança jurídica para o empresariado contratar os seus empregados. O senhor entende que vai haver realmente mais segurança jurídica, vai ser benéfico para o empresariado? Qual o seu ponto de vista sobre essa questão? A segurança jurídica, eu entendo que ela existe com a própria norma. O que acontece é que, às vezes, a norma ela não é cumprida pelas pessoas a ela destinadas. Mas a questão da aprovação da lei em si, se ela traz mais segurança jurídica, por um ponto sim, né? Porque eles vão ter mudanças na própria legislação que já existia. Então, os empresários eles estão batendo palma com essa nova lei, porque eles alegam que eles vão poder ter mais flexibilidade, eles vão poder, inclusive, um dos tópicos da lei, a questão sindical, entendeu? O trabalhador terceirizado, ele não vai gozar dos mesmos direitos do sindicalizado da categoria dele. Então, para o empresário ele visa lucro, ele visa capital. Então, o que vier de lucro para eles é bom. Então, essa lei, os comentaristas alegam que ela trará menos custos para os empresários, né? Porque digamos que ele tem um trabalhador que ganhe R$5.000 por mês, ele pode demitir aquele trabalhador e contratar uma empresa terceirizada, pagando R$3.000 de salário. Então, fazendo o mesmo serviço. Certo. Né? E a segurança jurídica, eu vejo que ela está alicerçada justamente nos pontos em que a lei mudou. Certo. Doutor, o projeto prevê a terceirização da terceirização, que chama quarteirização. O senhor poderia explicar para o nosso público de casa como que na prática funcionará isso aí? É a terceirização da terceirização que denomina-se de quarteirização. O senhor, como experto no assunto, talvez possa dar uma luz melhor sobre essa questão, uma interpretação mais clara. A quarteirização que eles chamam seria o seguinte: uma empresa tomadora de serviço, ela contrata uma outra empresa para prestar aquele serviço. Já é a terceirizada. Sim. Aí a terceirizada vem e contrata uma outra empresa. Então isso seria a terceirização da terceirização, que chamam de quarteirização. Aí pergunta, isso é bom ou é ruim para o trabalhador? É ruim para o trabalhador e é bom para o empresário. Então é ruim para o trabalhador por quê? Porque no momento de acionar na justiça, ele vai acionar a empresa que contratou ele. Até ele chegar lá na tomadora do serviço, ele vai ter que passar primeiro por aquela empresa que o contratou primeiro, até chegar naquela outra. Então, com a nova regra, né, isso será possível, mas aí vai ter uma barreira muito grande na Justiça do Trabalho. E vai dar muito trabalho para nós também em tentar resolver essa situação. Então, a jurisprudência do TST hoje é no sentido de que a empresa terceirizada, no caso, a quarteirizada, ela é acionada, mas o tomador do serviço ele responde subsidiariamente lá pelo 331, inciso 4. Então, perfeito. A súmula 331, inciso 4. Então, ele responde subsidiariamente, entendeu? Subsidiariamente pelas inadimplências do prestador do serviço principal, né? Do tomador do serviço principal. Então, perfeito. Ele vai responder. Então, nesse caso, o que eu vejo é que vai dar só um pouco mais de trabalho para o trabalhador. No caso, se for descumprida o contrato de trabalho por parte do empregador principal dele. Sim.
Doutor Paulo, tem uma questão que eu gostaria que o senhor fizesse uma análise como profissional dessa área trabalhista, que tem um deputado federal, que ele é do PSDB de São Paulo, Vitor Lippe. Ele fez um discurso na Câmara dos Deputados recentemente, em que ele assegurou que 90% dos casos trabalhistas, das ações no direito do trabalho, são fraudes. Então ele citou alguns países que o índice de reclamatórias ele é muito menor, Estados Unidos, França, enfim. Juntou também um parecer de um sociólogo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque ele falou de uma forma genérica que 90% dos processos trabalhistas são fraudes no Brasil. Então isso daí é uma coisa muito estranha, porque ele atinge também o pessoal da Justiça do Trabalho, a questão dos advogados todos trabalhistas, dos reclamantes, porque você imagina que 90% das causas são objeto de fraude. Isso é muito temerário, essa colocação que ele fez. O que o senhor tem a dizer disso aí? Doutor Eliezer, esse rapaz, eu digo esse rapaz porque ele não merece ser tratado como senhor, ele foi muito infeliz e irresponsável com essa declaração que ele fez. Se esconde atrás do cargo de deputado, né, e entre aspas, dizer que tem imunidade parlamentar, para profanar a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela conta hoje com mais de 70 anos de atuação no Brasil. Né? É uma das justiças mais competentes e céleres, né? Com pessoas que sabidamente são profissionais dedicados, são profissionais cultos, inteligentes e trabalhadores. Então eu sempre digo que a Justiça do Trabalho, ela é a justiça que trabalha, porque quem vai à procura dela é um trabalhador. Quem está lá trabalhando, trabalha muito, porque são muitos processos. Então o juiz do trabalho trabalha muito, o servidor da Justiça do Trabalho trabalha muito, o advogado trabalha muito. Então todo mundo que se envolve na Justiça do Trabalho trabalha muito. E eu não sei de onde foi que ele tirou esse percentual e essa ideia, porque não foi em nenhum site oficial, não foi em nenhuma informação estatística oficial. Isso é fruto da própria mente deturpada dele. Eu digo isso porque ele foi repreendido nacionalmente por todas as associações, por todos os órgãos ligados a esse trabalho, como a ANAMATRA, como a Associação dos Juízes, como dos Procuradores do Trabalho, como a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Quer dizer, todos reprimiram essa atitude desse deputado. Então é uma inverdade isso, o senhor sabe que o senhor é um atuante na Justiça do Trabalho. É claro que em todo meio existem os bons e os maus profissionais, tanto faz ser no meio jurídico como em qualquer outro meio. Então a gente não pode generalizar uma coisa que acontece em pontos isolados. Então dizer que 90% da justiça das ações trabalhistas são fraudulentas, ele está dizendo o que com isso? Que os juízes do trabalho são fraudulentos, que os servidores são fraudulentos, que os advogados e que as partes todas estão mancomunadas para prejudicar quem? O que não é verdade. O que não é verdade, nós todos sabemos disso que não é verdade. Né? E finalizando essa questão, a questão da quantidade de ações que aumentou, ele disse que aumentou em tantos por cento no Brasil, mas isso é reflexo da própria crise, crise econômica. A cultura do Brasil também, né? Mas as demissões aumentaram, logicamente que o trabalhador vai procurar o direito dele. Sim. E ele só tem um caminho a fazer, a Justiça do Trabalho. Agora, se ele está certo ou errado, quem vai dizer é o juiz. É a Justiça do Trabalho quem vai dizer. E eles mesmos que criaram essa crise.
Então ele, como deputado, ele deveria era trabalhar no sentido de amenizar a crise com os projetos de lei de reforma fiscal, de reforma trabalhista, de reforma previdenciária. É isso que eles teriam que fazer. E não vir acusar a Justiça do Trabalho da forma que ele fez. É verdade. Ele foi um infeliz. Doutor, muito bom o seu ponto de vista sobre essa questão, que realmente ele foi muito infeliz nessa colocação dele. E eu também concordo plenamente com o seu ponto de vista. Doutor, infelizmente o papo está muito bom, mas o nosso tempo é muito exíguo. Mas nós ainda temos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Quem sabe alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Esse espaço é todo seu, por favor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite feito por Vossa Excelência, e me sinto muito honrado de estar aqui, de poder prestar um pouco dos esclarecimentos. Não sei se eu fui bem claro. Sim, eu não sou professor, eu nunca atuei na área do magistério jurídico, mas a gente tem um pouco de experiência. Não, e essa experiência que nós estamos tentando mostrar para os telespectadores e para os colegas que nos assistem, né? Peço perdão se pequei em alguma colocação. De forma alguma, foi tudo excelente, se foi tudo não ótimo. fui bem claro, mas o que eu quero dizer é que a nossa associação, a AMAT, ela está viva. A AMAT, nós vamos dar um impulso nela daqui para frente, né? Ela estava meio dormente, então quero dizer aos colegas associados que nós estamos fazendo todo o recadastramento, nós temos 480 sócios. Eu quero chegar ao final da minha gestão, se Deus quiser, com pelo menos 1000 associados, todos cadastrados, todos com e-mail. Quero dizer também que nosso site já está quase pronto, é uma página que vamos colocar na internet para que nós possamos nos comunicar com todos os colegas e com todos os que necessitarem do apoio da AMAT. Estarei à disposição do senhor, do seu programa e de quem mais puder para poder prestar os esclarecimentos necessários. Ótimo, doutor. Obrigado. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Com certeza nós vamos convidá-lo mais outras oportunidades para outros esclarecimentos. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.